Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor José Alves. Nessa aula faremos um estudo sobre os triângulos, a definição dos elementos que compõem um triângulo, a classificação quanto aos lados e ângulos e a soma dos ângulos internos de um triângulo. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje. A definição, triângulo é uma figura plana formada por segmentos de reta. Observem aqui que esse triângulo é formado por 3 segmentos de reta. E essas figuras elas podem ser encontradas tanto na natureza. Observem aqui temos uma árvore com formato triangular, quanto em formas artificiais, formas feitas pelo homem. Observando aqui, nós temos um triângulo, um objeto de segurança para marcação no trânsito em caso de acidente. Ambos têm formato triangular. Os elementos. Um triângulo possui os seguintes elementos: vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Os vértices. O que são os vértices? É o ponto de encontro dos lados. Então, veja, nós temos aqui um lado, aqui um outro lado, e o encontro desses segmentos é chamado de vértice dessa figura geométrica, vértice desse triângulo. Os lados são os segmentos de reta que limitam esse triângulo. Esses segmentos de reta, esses são os lados. Os ângulos internos é a abertura interna entre dois lados, que é um ângulo, aqui um outro ângulo, aqui um outro ângulo interno. Os ângulos externos são os suplementos dos ângulos internos. Aqui nós temos um ângulo interno, aqui um ângulo externo, aqui um outro exemplo de ângulo externo, ou seja, os ângulos internos é dentro do triângulo, os ângulos externos são fora do triângulo. Então, os elementos de um triângulo são esses. Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma deles é igual a 180 graus. Então, o suplemento de um ângulo é um valor que completa ele até chegar em 180 graus. Então, suplemento, ângulos são suplementares quando a soma é igual a 180 graus. Sempre 180 graus. O complementar de um ângulo é um ângulo que completa esse valor até chegar em 90 graus. Ou seja, o complemento desse ângulo aqui é um valor que completa ele até chegar em 90 graus, formando um ângulo reto. Então, dois ângulos são complementares quando a soma deles for igual a 90 graus. Vamos ver um exemplo aqui. Primeiro exemplo. Qual é o ângulo interno oposto ao lado de medida A? Olha, o lado de medida A é esse aqui. A medida ao qual se refere é esse lado aqui. O ângulo interno oposto a ele é esse aqui. Observe que ele está oposto a esse lado aqui. A letra B. Cite um par de ângulos adjacentes e suplementares. Adjacente está ali do lado e suplementar significa que tem que somar os dois e a soma deles dois é 180 graus. Então, podemos pegar aqui o A, esse ângulo interno com esse, poderia ser esse ângulo B com esse B externo, ou C. Então, vai ser, vamos pegar o A, o ângulo interno com o ângulo externo, então esse está adjacente a esse, e são suplementares, pois a soma deles dois é 180 graus. Quanto mede a soma do ângulo, a
a frase ficou incompleta aqui, ângulo interno com ângulo externo. É para ser sempre 180 graus. Continuando aqui, a classificação. Sobre a classificação quanto aos lados, quanto à medida dos lados, os triângulos são chamados de escaleno. Então, quanto à medida de seus lados, os triângulos são conhecidos como escaleno, isósceles e equilátero. Triângulo escaleno, todos os seus lados são diferentes, ou seja, as três medidas são diferentes. Então, esse é um triângulo escaleno. Medida A é diferente da medida B, que é diferente da medida C. Um triângulo totalmente irregular. O triângulo isósceles possui pelo menos duas medidas iguais, ou seja, dois lados iguais e um diferente. Um triângulo é isósceles quando ele possui dois de seus lados iguais. Já o triângulo equilátero, ele possui os três lados iguais, tem a mesma medida. Um triângulo equilátero quando a medida de seus três lados forem iguais. Quanto aos ângulos, os triângulos são conhecidos como acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Acutângulo são os triângulos que possuem todos os seus ângulos internos menor do que 90 graus. Retângulo são os triângulos que possuem pelo menos um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, e obtusângulo possui um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Então vamos ver aqui, que é um exemplo de um triângulo acutângulo. Todos os seus ângulos internos é menor do que 90 graus. O ângulo alfa, beta e o θ, todos são menores do que 90 graus. O triângulo retângulo é o que difere dos demais e é bem fácil de ser identificado. Ele possui um ângulo reto. O triângulo é retângulo quando ele possui pelo menos um ângulo reto. Ele é chamado de triângulo retângulo. Já o triângulo obtusângulo, ele possui pelo menos um de seus lados maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, vamos voltar aqui, fazendo uma reprise. Triângulo acutângulo, as medidas internas são menor do que 90 graus, ele fica mais ou menos dessa forma. Já um triângulo retângulo, ele possui pelo menos um ângulo, aqui não era para ter, um ângulo reto. Um triângulo obtusângulo, ele possui uma abertura grande com um ângulo maior do que 90 e menor do que 180 graus. A soma dos ângulos internos. Isso aqui é uma regra. Os alunos precisam compreender principalmente essa regrinha aqui. A soma dos ângulos internos em qualquer triângulo, qualquer que seja o triângulo, é sempre 180 graus. Não importa o formato, não importa se é acutângulo, reto, se é obtusângulo, não importa o tipo de triângulo. A soma de seus ângulos internos sempre é 180 graus. Qualquer triângulo, certo? Prosseguindo aqui, nós temos um exemplo, no exemplo 2, considerando o triângulo ABC, calcular os valores dos ângulos x, y e z. Então, vamos usar aqui o suplemento para determinar, pois já aparece aqui os ângulos externos. Nós vimos que o ângulo suplementar é aquilo que completa o valor de um ângulo até chegar em 180 graus. Então vamos calcular aqui o valor de x. Observem que x é o ângulo interno e ele tem o ângulo externo. Como aqui todos os ângulos externos é suplemento do ângulo interno, a soma de x mais 40 é 180. Aqui,
Para Z é a mesma coisa, Z mais 170 também é igual a 180 e o Y também. Então, formando aqui essa expressãozinha aqui, x mais 40 é igual a 180. X é igual a 180, 40 está positivo, passa, fica negativo. Então, o primeiro ângulo, o valor de x é 140. Y mais 30 é igual a 180. Isso daqui é uma regra também. O ângulo externo aqui, ele é suplemento desse ângulo interno. Ou seja, a soma deles dois é sempre 180. Y mais 30 é igual a 180. Isolando aqui, y é igual a 180. E o 30 sai, fica negativo. 180 menos 30 é igual a 150. Calculando o valor de Z, vou fazer um pouquinho diferente. Nós já temos aqui o valor de x. O valor de x deu exatamente igual a 140. Já temos aqui o valor de Z. Foi feito da mesma forma que para x e y. Mas usando essa regra, vamos determinar aqui o valor de Z. Z mais. O valor de x encontrado foi 140. 140. E nós temos esse ângulo interno aqui, que é igual a 30. Aliás, mais 30, que é igual a... Essa regra aqui diz que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, a soma de Z mais 140 mais 30 é igual a 180. Logo, o valor de Z vai ser igual a 140 mais 130 é 170. 170, que é igual a 180. Fazendo esse cálculo aqui, isolando Z, vai ser igual a 180. Observe que eu não mudei nenhum valor da equação. 170 está positivo, passa para o segundo membro e fica negativo. Então, o valor de Z é exatamente igual a 10 graus. Veja só, 10 mais 170 é 180, 140 mais 40 é 180, 30 mais 150 é 180 e a soma dos ângulos internos também é 180. E aí nós temos aqui uma atividade, questão de número 2, questão de número 3 e a questão de número 4. Os alunos que se interessarem podem fazer essa atividade no caderno. Mais à frente eu cobrarei, não vai ser atividade dessa aula ainda, mas aqueles alunos que querem ir mais além podem estar fazendo essa atividade. Um abraço a todos os alunos, fiquem com Deus e até a próxima aula.